Fala galera, meu nome é Daniel, eu sou enfermeiro e hoje eu quero trazer um tema para vocês sobre curativo de três pontas ou curativo valvulado. Muitas das vezes você que está me assistindo nesse momento nunca ouviu falar ou faz ideia do que é. Mas vem comigo nesse vídeo que hoje eu vou ensinar vocês como que funciona. Curativo de três pontas, ele é um curativo que realmente, como ele diz o nome, ele é feito por três pontas. E o curativo valvulado é um curativo específico, já industrializado, que aqui no Brasil acaba tendo um preço um pouquinho inacessível, porque por dois ou três curativos você acaba pagando em valor de 200, 300 reais ou até mais, dependendo da marca. Então a gente sabe que a nossa realidade no pronto atendimento, numa UPA, ou até mesmo em casa, quando necessário, a gente não vai ter uma acessibilidade tão fácil. Então o curativo de três pontos ele é um curativo similar ao curativo valvulado. Então eu vou ensinar vocês hoje como funciona e por que a gente utiliza esse tipo de curativo. Então, o paciente, muitas das vezes, a nossa vítima, ela sofre um pneumotórax ou hemotórax. Para quem tem dúvida de como funciona um pouco melhor, eu tenho aqui no canal um vídeo falando um pouco melhor sobre o pneumotórax. Então, o pneumotórax, resumidamente, ele ocorre muitas das vezes por um objeto como uma arma branca ou uma arma de fogo, ou até mesmo um trauma. Mas vamos colocar aqui na simulação que aqui o meu paciente levou uma facada no tórax. Então esse tórax foi perfurado pela faca, acabou perfurando as pleuras, que são as camadas ali que revestem o nosso pulmão. São duas pleuras. E agora está tendo extravasamento de ar, na verdade está entrando ar no tórax desse paciente. Isso automaticamente vai causar um pneumotórax hipertensivo, porque esse ar não era para estar entrando. Então eu preciso resolver isso de uma forma rápida, porque se esse paciente começar a sofrer um pneumotórax hipertensivo, isso vai causar uma deficiência cardíaca, vai causar então que o nosso coração ele tenha que fazer uma força maior para conseguir mandar o sangue agora para o corpo, para conseguir oxigenar esse pulmão que agora está deficiente, porque ele não vai conseguir mais se expandir da forma correta, e isso então pode levar até a morte. Então a gente precisa resolver isso de uma forma rápida. O paciente deu entrada na sala de emergência com perfuração no tórax, seja por arma, seja por faca, a gente precisa então fazer um curativo de três pontos. Como que a gente vai fazer isso? Então é algo bem simples de ser resolvido no momento. A gente pode pegar então um pacotinho de gaze. Então a gente vai abrir o pacote de gaze, o plastiquinho que vem, a gente vai retirar. Com uma tesoura, eu vou recortar da medida do tórax do meu paciente que eu preciso. E com três pedaços de esparadrapo, eu vou fazer um quadrado. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Então um pedaço de plástico, recortei aqui para fazer a simulação, e eu faço um quadrado. Ou eu posso fazer uma espécie de triângulo, então um em cima e dois voltados para cá. Daniel, por que eu vou fazer isso e como vai funcionar isso? Quando está tendo extravasamento de sangue ou de ar, ele vai sair quando o paciente expirar, e quando o paciente inspirar com o ar ser puxado, o plástico que vai estar aqui devido à inspiração do paciente, ele vai grudar no tórax. Ele não vai deixar que o ar entre para dentro do tórax. E quando o paciente expirar, ele vai permitir que o ar saia. Isso no curativo de três pontos. No curativo valvulado, ele vai funcionar praticamente da mesma maneira. Ele vai ser colocado no local da lesão, porém ele tem várias saídas para o ar poder estar escapando. E não permite também que o ar volte para dentro do tórax do paciente. Para fazer uma simulação um pouco mais realista, eu peguei eu mesmo de cobaia. Então vou tirar essa blusa aqui. E vou fazer uma simulação para vocês verem mais ou menos como ficaria. Então eu tenho aqui o curativo, nesse caso, eu fiz ele um pouquinho mais triangular, mais fechado. Vamos colocar um exemplo que a nossa lesão esteja aqui. Então, se o paciente ele tem muito pelo no tórax, se ele tem sujeira, a gente primeiro precisa fazer uma tricotomia, precisa retirar esses pelos, precisa fazer uma limpeza dessa pele, porque essas partes aqui elas têm que estar bem grudadas. Porque se não grudar adequadamente, não vamos conseguir o resultado que a gente quer. Então a gente vai fazer, recortei o plástico. Quanto mais em cima eu colocar o plástico da minha lesão, melhor ainda, porque se tiver extravasamento de sangue, quanto menos contato o sangue tiver então com os esparadrapos, menos vai ter o risco da gente estar perdendo, de perder a cola dele e estar desgrudando.
Então, aqui eu vou colocar um canudo simulando para vocês poderem ver como que funciona. Então lembra, se é um pneumotórax, ou seja, ar, o ar vai escapar a hora que eu expirar, e a hora que eu inspirar vocês podem ver que o plástico ele vai dar uma grudada. Então ele vai impedir que o ar volte para dentro do tórax. Então, ó, perdão, tô do outro lado. Viu? Então quando eu inspiro, o plástico gruda. Agora, vamos simular então um hemotórax. Hemotórax, então, extravasamento de sangue ocorrendo. Então ele vai funcionar da mesma forma. Meu paciente ele está lá com sangramento ativo. Podem ver que o sangue está extravasando e está ocorrendo um sangramento aqui. Então o paciente expira, o sangue sai junto com o ar. E quando o paciente inspirar, ele vai impedir que também volte o ar da mesma forma. Então esse é o curativo de 3 pontos. Então a gente vai utilizar ele nesses tipos de emergência, como pneumotórax e hemotórax. E ele vai ser muito efetivo. Gente, é um curativo simples, mas pode salvar uma vida. Nem eu disse para vocês, se a gente não agir de uma forma rápida, seja num pronto atendimento, ou seja até mesmo em casa, um familiar que acabou tendo um acidente, ou alguém que a gente acaba encontrando aí, a gente pode salvar a vida dessa vítima de uma forma simples. Dani, se é um tiro, ele vai ter provavelmente um local de entrada e um local de saída pelas costas. Muitas das vezes a bala não fica lá dentro. Como que eu faço? Eu preciso repetir esse processo tanto na frente como atrás? Não. A gente vai fazer esse curativo de 3 pontos em um dos lados e atrás a gente vai fazer um curativo oclusivo, ou seja, a gente só vai ocluir para o ar não ter uma escapatória, por exemplo, nas minhas costas. Se eu tivesse levado então um tiro aqui na frente e tivesse saído atrás eu poderia fazer então esse curativo oclusivo e esse curativo de 3 pontas na frente. Ah, foi então no abdômen eu preciso fazer? Não, porque no abdômen a gente faria um outro procedimento. No caso, esse curativo de 3 pontos ou curativo valvulado, a gente só vai utilizar ele então quando ele é no tórax. Por quê? Quando ele pega os pulmões e causa então o hemotórax ou o pneumotórax.